paz do Senhor Jesus aos irmãos. Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Barnabé e Saulo, juntamente com João Marcos, foram enviados como missionários pelos líderes da igreja em Antioquia. Em cada lugar que eles paravam, Lucas registrava algo digno de nota. Em Chipre, lá de Barnabé, o próprio procônsul, impressionado com o ensino do Senhor, creu profundamente. Em Perge, na Panfilha, João Marcos os deixou e voltou para casa. Na chegada em Antioquia da Pisídia, somos informados pela carta de Paulo aos Gálatas que ele sofria de uma enfermidade debilitante, talvez malária, que estava prejudicando sua visão. No entanto, foi ali que Paulo e Barnabé tomaram a decisão radical de voltar-se para os gentios. Os missionários então viajaram cerca de 150 quilômetros ao sul, rumo a Icônio, onde muitos judeus e gentios creram. Em Listra, após a cura de um aleijado, a multidão supersticiosa tentou adorá-los, mas Paulo os exortou a abandonar a idolatria e adorar ao Deus da criação. Em seguida, a multidão se voltou contra Paulo, o apedrejou e arrastou para fora da cidade, achando que ele tivesse morto. Adorado num momento, odiado no outro. Que povo mais volúvel! Mas Paulo se levantou e na manhã seguinte arrastou seu pobre corpo machucado numa caminhada de quase 100 quilômetros rumo a Derbe, onde novamente muitos creram. Logo depois, Paulo e Barnabé retomaram o caminho de volta, visitando as igrejas que haviam plantado e encorajando os novos discípulos. No retorno a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Atos 14, 27. Qual era a política missionária? Nada pode alterar ou disfarçar o fato de que Paulo deixou várias igrejas formadas em sua primeira viagem. Quais as bases da sua política de implantação de igrejas? Podemos identificar 3. Primeira, Paulo exortava os novos convertidos a permanecer na fé. Verso 22, ou seja, havia um conjunto de verdades centrais que ele chamava de fé e que havia ensinado a eles. Segundo, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Verso 23. Terceiro, Paulo e Barnabé os encomendaram ao Senhor, convencido de que ele era capaz de cuidar de seu próprio povo. Assim, as jovens igrejas tinham os apóstolos para ensiná-los, pastores para pastoreá-las e o Espírito Santo para guiá-las e protegê-las. Com essa tripla provisão, as igrejas estariam a salvo. Toda a igreja reunida estava em oração e jejum, sensíveis ao Espírito Santo, eram capazes de entender e obedecer a sua ordem. No Antigo Testamento, o profeta Joel declarou: proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene. Joel 2,15. É um exemplo de jejum público, convocado por um líder inspirado por Deus para impulsionar
o evangelismo e a obra missionária das igrejas da atualidade.